Na aula de hoje, iremos dar continuidade ao nosso assunto propriedades gerais da matéria. Lembrando que as propriedades gerais estão relacionadas com toda e qualquer matéria. Uma das propriedades que vamos ver hoje é a compressibilidade. A compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter um volume reduzido quando submetido a uma determinada pressão. Aqui nós temos como exemplo uma seringa, onde uma pessoa ela está fazendo uma certa pressão no êmbolo. Aqui dentro da seringa, nós temos algumas moléculas no estado gasoso. Lembrando que as moléculas no estado gasoso, elas estão bastante soltas, afastadas, desorganizadas, vibrando com muita intensidade e rapidez, fazendo com que haja uma pressão no recipiente, dentro do recipiente. Quando essa pessoa ela faz uma pressão no êmbolo, esse volume será reduzido, fazendo com que as moléculas se aproximem cada vez mais, aumentando a temperatura, a vibração molecular, fazendo com que as moléculas se aproximem cada vez mais. Tudo bem? Então, uma das propriedades do ar, por exemplo, é a compressibilidade. Toda e qualquer substância pode ser comprimido a uma determinada pressão. É muito mais fácil você pressionar, comprimir uma substância no estado gasoso, porque as moléculas se encontram mais afastadas. Mas lembrando que a compressibilidade é uma propriedade geral da matéria. Outra propriedade que vamos ver é a elasticidade. A elasticidade é o contrário da compressibilidade. A elasticidade, por exemplo, é a propriedade que a matéria tem de retornar ao seu volume inicial, quando uma vez cessada a força, cessada a pressão que causa essa compressão. Aqui nós temos uma pessoa empurrando o êmbolo, ela está submetida a uma certa pressão. Quando essa pressão diminui, o seu estado ele volta inicialmente. A mesma coisa acontece com uma liga. Quando você está fazendo uma certa pressão, ela pode aumentar o seu volume, tá? Inicial. E quando você retira, ela volta à compressibilidade. Então, a compressibilidade é o contrário da elasticidade. A elasticidade, você está fazendo com que o volume seja reduzido. E quando você vai cessar a pressão, você tira a pressão externa, ele volta para o seu estado inicial, e é a elasticidade. Lembrando que, se você está exercendo uma pressão muito grande, você pode deformar os objetos. Tudo bem? Vamos ver agora a divisibilidade. Outra propriedade geral da matéria é a divisibilidade. A matéria pode ser dividida em porções cada vez menores. Lembrando que aqui vimos em aulas anteriores, por exemplo, a molécula de água, substância água. E aqui nós temos várias moléculas de água, que é o H2O. E se você for dividir essa substância, vai aparecer partículas cada vez menores, até chegar em um ponto chamado de átomo. Então, toda e qualquer matéria pode ser dividida até chegar em um átomo. Vejamos, por exemplo, outras propriedades gerais da matéria, que é a porosidade, ou também conhecida como descontinuidade. Toda a matéria ela é porosa ou descontínua. Por mais unidas que as partículas estejam, sempre haverá pequenos espaços entre elas. Esses espaços são chamados poros ou espaços intermediários. Vimos em sala de aula que uma substância no estado sólido, as moléculas se encontram bastante organizadas,
próximas, unidas. Mesmo estando muito próximos, existe um espaço vazio entre as moléculas. Aqui, por exemplo, uma substância água, as moléculas elas se encontram mais desorganizadas, porque aqui nós estamos verificando a substância no estado líquido. Então, o espaço vazio entre elas é muito maior. Outra propriedade é a indestrutibilidade. É a propriedade que a matéria tem de não poder criar nem destruir, e sim apenas transformar. Essa é a lei da conservação da massa. Segundo Lavoisier, a substância, a matéria, ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Aqui nós temos uma substância, a árvore, por exemplo, ela foi transformada em um banco, onde esse banco, o homem, ele não criou, ele não fez, ele apenas transformou essa substância em um banco, em um objeto útil para o nosso cotidiano. Essa substância, esse banco, por exemplo, quando ele vai ser transformado aqui, o homem, ele não cria, ele não destruiu, ele apenas transformou essa substância em cinzas. Tudo bem? Vamos analisar agora a nossa última propriedade geral da matéria. A nossa última propriedade de hoje é a inércia. A inércia é a tendência natural que os corpos têm de manter seu estado de repouso ou de movimento numa trajetória reta. À medida que a inércia de um corpo é correspondente à sua massa, assim, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Apresentará maior resistência à mudança no seu estado de repouso ou de movimento. Vamos analisar aqui um desenho. Aqui nós temos uma rocha. A rocha ela possui uma certa massa. Quanto maior a massa, maior a inércia do corpo, maior a tendência dele estar parado em repouso, tá? Então, para essa pessoa fazer com que essa rocha se desloque, ela tem que fazer uma força muito grande para quebrar a inércia do corpo. Então, quanto maior o corpo, maior a inércia, maior é a resistência do corpo. Aqui, no caso, esse automóvel, ele vinha em uma certa velocidade. Essa pessoa, ela estava com a mesma velocidade, era a inércia do corpo de estar em movimento. Quando houve a batida, essa pessoa, ele estava com essa velocidade, o que houve? Ela foi deslocada para fora, porque a inércia desse corpo, no caso, era estar ainda em movimento. Tudo bem? Até a próxima aula.